Bom dia, boa tarde ou boa noite, Silvia. Nós estamos apresentando o trabalho do filme Instinto. E agora, com a Mariana, vamos apresentar os participantes do grupo. Bom, os participantes do grupo são Bruna, Isabela, Júlia, Letícia, Mariana e Esther. E agora, segue a segunda parte. Existe uma natureza humana? Existe, porque apesar do homem saber ter um instinto, seguir o instinto, ele sabe viver harmoniosamente em sociedade com todos os outros da mesma espécie e sabe, de acordo com cada sociedade que ele vive, ele sabe a diferença de certo e errado. O homem é bom ou ruim naturalmente? Bom, o homem, quando ele nasce, para aquela criança, ninguém precisa ensinar ela a mentir. Ela faz aquilo naturalmente como uma forma de se proteger. Mas mesmo assim, ela sabe quando ela fez algo errado. E por isso que ela mentiu. Então, nós podemos acreditar que o homem, ele nasce já bom e ruim. Só que ele usa aquilo para o seu próprio bem. Só que quando ele começa a crescer, ele começa, junto com a cultura da onde ele vive, a acertar o que é certo ou errado, de acordo com a cultura do lugar onde ele vive. O filme retrata essa questão? Como? O filme retrata essa questão quando o personagem principal sai da sociedade de onde ele vivia para viver com a sociedade dos macacos. Quando ele chega na sociedade dos macacos, o que ele considerava certo ou errado se torna diferente. Com isso, ele para de agir com a natureza humana e passa a agir com o instinto, assim perdendo o conceito de bom ou ruim que ele tinha anteriormente. Como o filme trabalha a relação entre natureza e cultura? Quando o homem está vivendo com os humanos, ele trabalha a relação da cultura, porque ele age como os humanos agem. Ele imita a cultura deles. A gente vive como um humano vive, como um homem vive. A gente vai na escola, ele faz tudo que um homem faz. Agora, quando ele passa a viver como os macacos, ele pega a cultura dos macacos. Então, ele age com um instinto selvagem, ele age como os macacos. Então, o filme trabalha muito a relação da natureza e cultura, porque mostra o homem nas duas situações. Qual a relação entre o homem e a cultura? O homem, ele consegue viver tanto no meio cultural, que é por racionalidade, quanto no meio selvagem, que é por instinto. O homem consegue se adaptar muito fácil no ambiente que ele está e com as pessoas, com o ser que ele vive perto. Como a natureza colabora para a fuga do homem de sua sociedade? O homem, quando ele vivia em sociedade de maneira racional, ele tinha muitos problemas, ele trabalhava muito, ele ficava estressado com a família, ele brigava muitas vezes. Então, ele foi estudar, ele foi fazer um trabalho na selva. E quando ele chegou lá, ele se identificou com o lugar, ele gostou de ficar lá. E por mais ruim que seja viver na selva, ainda assim é melhor do que viver na nossa sociedade, tornando meio que a nossa sociedade inferior ao instinto selvagem. Pois e? Como a cultura colabora para a separação entre o homem e a natureza? A cultura colabora para a separação entre homem e natureza porque a partir do momento em que o homem vive em sociedade, ele segue as regras de uma determinada cultura. Se ele não segue essas regras, ele começa a ser excluído da sociedade. Quando ele vive na natureza, ele age pelo instinto e tem uma relação harmônica com os outros animais. Um momento que nós achamos interessante no filme é a cena entre a primeira conversa entre o personagem principal e o psiquiatra, em que no final ele diz que na verdade ele se acha mais livre estando preso numa cadeira para doentes mentais do que o psiquiatra, que na verdade estudou, está fazendo o trabalho dele, vai se bem entendendo a vida. Isso na verdade é porque ele se acha livre porque ele não vive dentro de uma sociedade, ele estava acostumado a viver na natureza pelo instinto dele, enquanto o psiquiatra segue as regras dessa sociedade. Isso, e a sociedade também impõe a maneira como o homem deve viver. Ele não pode sair e fazer o que ele quer ou agir como ele age na selva, com instinto. Então, a sociedade obriga o homem a viver, sabe, como a sociedade quer, como é normal para nós. E se ele não vive dessa maneira, ele é censurado e excluído. Assim como foi o
da maneira como ele vivia na selva, no instinto selvagem, com os macacos. E quando ele trouxe isso para a nossa sociedade, para a maneira racional, para o mundo racional, ele foi visto como louco, como um psicopata, e ele foi até colocado não numa prisão normal, mas numa prisão de gente louca. Então, sabe, ele não viveu como a sociedade quis, então ele foi punido por isso. Outro ponto interessante é que a sociedade achava que o personagem principal tinha esquecido como era viver civilizadamente, mas na verdade ele sabia, ele só